Ceni vai lá, o Ceni foi o cara que substituiu o Crespo lá atrás. O Crespo ganhou o Campeonato Paulista, depois foi mal no Brasileiro, caiu, chegou o Rogério no mesmo dia, se encontraram até, né? Um encontrou com o outro na saída e na chegada, e aí o resto é história. Essa é a situação, e aí o Bahia está num lugar, o São Paulo está em outro lugar. Pois é, né? Faz tempo isso, né? Mas é curioso que agora o reencontro dos dois seja nessa situação, né? O Bahia, como você disse, avançou muito de lá para cá e o São Paulo talvez não tenha saído do mesmo lugar, né? Essa é talvez a conclusão de que a gente tenha depois desse reencontro, né? Eu acho que também o fator curioso, né? O Crespo foi a primeira escolha dessa gestão Casares-Belmonte, que está aí talvez nos seus últimos dias, né? Não o mandato do Casares, mas essa gestão do futebol Belmonte, que tudo indica que não fique o ano que vem. E a primeira grande polêmica, o Crespo escolhido pelaquela seleção, né, de entrevistas, etc. Acho que a primeira grande polêmica da gestão dessa dupla, Casares e Belmonte, foi justamente a troca do Crespo pelo Rogério. Exatamente. Né, o Crespo era técnico para 2 anos e tal, e foi campeão paulista. No Crespo, aí o Crespo ia para a Europa, e o Alex que ia assumir, que era o cara da base, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu, o Rogério ficou disponível no mercado, e na primeira oportunidade eles contrataram o Rogério. Não deu muito certo, né, a troca ao longo do período, embora o Rogério tenha feito coisas importantes, chegado a 2 finais e termos estruturais brigado por muitas melhoras, né? A saída do Rogério aí posterior foi bem turbulenta em termos de ambiente, né? Sim. E dali o Rogério conseguiu transformar ou resgatar a sua carreira num clube muito estruturado, que é o Bahia, virando o SAF com o Grupo City, a ponto de ser hoje o segundo técnico mais longevo do país, só atrás do Abel Ferreira, né? Enquanto São Paulo rodou e voltou para o Crespo. Não deixa de ser curiosa essa situação. E a prática hoje, né, e a tabela do brasileiro indica, o Bahia é um time muito mais forte que o São Paulo. O Rogério com muito mais condições de trabalho do que o Crespo. O Rogério com um elenco muito melhor do que o Crespo. O Bahia contratando 2 jogadores do São Paulo nessa temporada, como quem tira bala de criança. E o Bahia numa briga real pelo G4 do brasileiro, e o São Paulo no limbo da tabela, meio pensando no ano que vem. Então essa é a realidade. Com o detalhe, né, Tironi, o Rogério nunca havia vencido o São Paulo desde que se tornou treinador, quebrou esse tabu, esse ano ganhando lá na Fonte Nova por 2-1, a época ainda não era o Crespo, era o Zubeldia, que estava suspenso, aliás, daquele jogo. Aquele jogo, não sei se você lembra, o São Paulo já dava sinais de estar largado, né? Não estava nem o Belmonte, nem o Casares, e na Fonte Nova era uma coisa, o técnico era interino, o Zubeldia até viajou suspenso, mas, nossa, o São Paulo já estava, aquela era Zubeldia já estava afundando, e agora o Rogério tem a possibilidade de bater outro tabu, que é vencer o São Paulo pela primeira vez no Morumbi, né? Isso nunca aconteceu. Essa é a situação, lembrando, né? A gente vai falar já da escalação, só para não deixar passar. A capacidade do Morumbi vai estar limitada por conta Nem me fala. Vai ser o final do vídeo aí, nós vamos falar verdade. A gente vai falar já, por causa do palco que está sendo montado lá para o show que vai ter. Mas, honestamente, nem que tivesse a capacidade total, talvez não lotasse, né? A torcida já está meio largando, sei lá, enfim, tá um clima de fim de ano no São Paulo, que também precisa se ligar, né, na parte de baixo da tabela. Eu sei que sério, precisa acontecer muita coisa errada para o São Paulo correr algum risco de rebaixamento. Ele tá ainda na primeira parte da tabela, mas não vem jogando nada, é meio uma questão. 3 derrotas seguidas, assim, que tem, na prática, faltam pouquíssimos pontos para você se manter matematicamente na primeira divisão, mas você não conquista ponto algum. Exatamente. Né? Então fala 3 jogos. O jogo de hoje, a gente vai falar da escalação já.
é mais ou menos... claro que agora a classificação para a Libertadores ela está muito difícil. Mas se você ganha um jogo contra o Bahia, que é um adversário forte hoje, você pode dar uma reviravolta no ânimo, em muita coisa. Eu sei que não vai jogar mais no Morumbi, aquela coisa toda. Mas acho que dentro do São Paulo dá, peraí, ganhamos. Estamos aqui agora, temos aí mais 8 jogos pela frente para a gente tentar. Se não ganha, se perde, se empata, aí acho que já começa a tocar de lado de vez mesmo. Então por isso que esse jogo eu acho, me parece bastante importante, assim. Estaremos lá, inclusive. Claro. Mas muito bem. Vamos lá. Quero falar também que esta live, este canal que você acompanha, tem o apoio da KTO. Dê lá o seu palpite na KTO, participe da Liga do Milhão. Eu e o Arnaldo estamos participando, brilhando. Você pode ganhar até R$1 milhão na Liga do Milhão. Vai lá, mas vai com calma, que esse é um jogo para maiores de 18 anos. Muito bem. Tirando as questões de fora de campo, que o São Paulo tem imensas problemas, e dentro também, né? Com um time que vai para campo hoje, nesse sábado. Pois é, em relação ao jogo trágico do Mirassol, nenhum retorno e mais um desfalque, né, que é o Ferrarese suspenso. O São Paulo continua com 10 jogadores no DM, 10, nenhum liberado, mais o Ferrarese suspenso, são 11 desfalques. E também, como aconteceu em Mirassol, o Enzo Dias vai jogar na base da infiltração, tá com fortes dores no quadril, mas vai jogar no sacrifício, né? Então não altera muito o cenário de Mirassol, só essa saída do Ferrarese que deve ser suprida pelo Sabino, né? O trio de zaga. Se jogar com 3 zagueiros, porque lembrando do final da era Crespo, por sinal, que a gente acabou de citar, que foi substituído pelo Rogério, o Crespo meio que também se perdeu ali taticamente, foi eliminando os 3 zagueiros, foi tentando jogar na outra passagem, né? Então também não sei se tem alguma mudança tática para esse jogo, mas em tese entre o Sabino no lugar do Ferrarese, né, na zaga. E aí tem aquelas dúvidas, né? Lado direito, Mike, que jogou contra o Mirassol, ou Mailton? Mailton, Na frente, Lucas, que não está jogando absolutamente nada, ou Luciano? Né? São essas poucas dúvidas que o Crespo leva para o jogo de hoje, né? O Bahia tem muito menos problemas, né? Além de todos os problemas do São Paulo, e aí também é reflexo do tipo de jogador que tem contratado, a gente estava lá apavorado no meio do ano, porque não, o São Paulo só tem 4 zagueiros, não vai dar, jogando com 3 não dá, daí, contratou o Tolói, beleza, no segundo jogo o cara se machucou, tá fora, não sabe quando volta, realmente... aconteceu com o São Paulo nessa temporada também, do ponto de vista físico e tal, foi um negócio inacreditável. Inacreditável. O Tolói já está liberado para os treinos físicos, mas para não acontecer exatamente o que aconteceu de se machucar, ele só deve estar à disposição contra o Vasco no outro final de semana. É uma semana de intervalo. Aliás, São Paulo também tem vários pendurados, né? Vem tendo vários pendurados, que tem tomado poucos cartões. Então, dessa vez só o Ferrarese suspenso, né? Agora, do resto, né? Aí tem essa dúvida do ataque. Eu acho que vai jogar Luciano e... Na minha cabeça... Luciano e Tapia com o Lucas no banco? É possível. A não ser que o Crespo e a comissão técnica seja que colocar o Lucas o tempo todo aí para o cara voltar para a forma. A não ser que ele tenha treinado bem durante a semana, né, sei lá. Que não vem acontecendo, não vem jogando mal, nunca, velho. E no meio campo parece tá todo mundo, né? Pelo menos aí no meio de campo você pode repetir o trio que tinha ido muito bem contra o Palmeiras e foi muito mal contra o Mirassol, que é Pablo, Marcos Antônio e Bobadilha. Mas além deles você tem o Luiz Gustavo, o Alisson, o Rodriguinho, ali você tem possibilidades, né, no meio de campo. Bom, e o Bahia tá tudo bem, não vem com tudo. O Bahia só não vem com tudo. Quinto colocado no Brasileiro. Exato, só não vem com tudo porque 2 dos principais titulares estão fora há algum tempo, né? O Caio Alexandre, que é o volante que dá todo o dinamismo do time, está machucado já há algum tempo. E o Everton Ribeiro teve aquela questão do câncer na tireoide, fez um procedimento cirúrgico. Foi tudo bem, foi um sucesso, mas ainda não está à disposição para voltar a campo.
No lugar dele, aí que é curioso, né? O Rogério tem duas opções, os dois aí são paulinos, ou o Michel Araújo ou o Rodrigo Nestor, né? Sim. O Michel Araújo foi comprado pelo Bahia em definitivo, o Nestor foi emprestado e deve ser comprado em definitivo. E nesse caso do Nestor, ele não existe uma proibição para ele enfrentar o São Paulo, mesmo estando emprestado. Então ele pode ser ou o Michel ou ele. E o Bahia também tem um outro ex-São Paulino que tem jogado muito bem, né? O William José, que no jogo da ida, da quebra do tabu, lá na Fonte Nova, fez os 2 gols, e é o artilheiro do time na temporada. Ele que foi centroavante do São Paulo, campeão da Sul-Americana em 2012. Muito bem, vamos falar agora sobre que vamos. será Você só quer que eu fale um pouco da arbitragem antes? É verdade. Bruno Arleu ou não? Não, também seria um pouco demais, né? Não. Mas é um árbitro que eu acho meio fraquinho, inexperiente, o Lucas Paulo Torezin do Paraná. O que me chama a atenção não é nada, mas quem gosta de teoria da conspiração vai entender. O VAR é o Rafael Trace, outro VAR de Santa Catarina. O que aconteceu? O São Paulo teve aquele problema com o Ramon Abate Abel, Santa Catarina. Aí, no jogo do Mirassol, é o Candanção, o VAR é de Santa Catarina. Aí hoje, de novo, o VAR é de Santa Catarina. Nada contra Santa Catarina, Florianópolis, mas, sei lá, me achei... O VAR lá do Candanção, lá que foi lá buscar os 2 pênaltis, né, do jogo do Mirassol, lá caçar com lupa. Enfim, é uma dupla fraca. No ambiente do Morumbis, mas eu quero dizer de novo que o Rogério Ceni volta ao Morumbis. Diante da draga que está o São Paulo, uma fase meio de desconexão, de meio que dúvidas com relação ao futuro, desesperança, tal, volta ao São Paulo, volta ao Morumbis, um ídolo do São Paulo, para muitos o maior ídolo da história e tudo mais. Questão, como ele será recebido pela torcida? E eu fiz o meu palpite, eu acho que ele vai ser muito bem recebido, éramos felizes com você, não com ele como técnico, tal, mas ele na vida, quando ele estava no São Paulo, uma coisa meio nostálgica nesse sentido, me parece. O que você acha? Eu também estou com essa impressão, né? A outra vez, a vez mais recente que ele esteve no Morumbi, no ano passado pelo Brasileiro, o São Paulo era dirigido pelo Zubeldia, estava numa boa sequência no campeonato. Zubeldia tinha recém-chegado, São Paulo meteu 3 no Bahia, jogando pra caramba, ninguém ligou pro Rogério, era bastante gente no Morumbi, parecia que nem tinha Rogério lá. E o São Paulo, aliás, o Zubeldia estava suspenso nesse jogo também. Tinha sido dirigido pelo auxiliar. Mas o São Paulo era outro ambiente, o São Paulo jogou pra caramba, tal, ninguém nem prestou atenção no Rogério. Dessa vez, eu acho que até pelo pouco público, é impressionante como, né, a diretoria largou essa questão dos preços dos ingressos. Os próprios presidentes das torcidas organizadas nem chamaram os sócios para ir para o jogo. O público menor do Morumbi, até agora você estava lá, foi... há muito tempo, Ceará, 12 mil pessoas no dia do protesto pós-Libertadores. Olha, eu acho que... Por que vai dar mais, na minha opinião, mais torcedores do que 12 mil? Muito por conta da torcida do Bahia. Eu imagino que a torcida do Bahia esteja em grande número e até faça mais barulho. Talvez, olha, que a torcida do Bahia aqui em São Paulo é muito grande, como em qualquer lugar do país. Então, eu acho que por conta da torcida do Bahia é capaz dessa marca de 12 mil ser superada. Mas o ambiente vai estar bem... E, além de tudo, aquilo que você citou no início, a capacidade do estádio, não é só a capacidade, né? Onde fica normalmente o setor popular, que é atrás dos gols dos vestiários, fechado pela instalação do palco para o show, para que a partir de agora, a partir dessa noite, o Morumbi deixa de ser um campo de futebol em 2025 e passa a ser uma casa de shows, pateticamente, com o time ainda tendo 4 jogos a fazer em casa nessa temporada, uma coisa surreal. Então é isso, cara. Jogo hoje muito difícil contra o Bahia, né? O São Paulo vai ter algumas voltas aí. Vamos ver como é que vai estar o Lucas, né, cara? O Lucas pode ser um fator diferente aí, né? E vamos ver o que acontece. Esse negócio de vender o mando de campo, ainda a gente tem 4 jogos em casa. É patético, chega a ser muito patético, mas é isso, né? É o São Paulo de 2025.
Eu acho que isso reflete muito o que foi o São Paulo 2025. É isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a sua previsão pro jogo de hoje, o placar. Bota aí nos comentários aí. Não se esquece para o canal do Arnaldo, tira o link aqui na descrição. Valeu? É nóis!